Esse homem, irmãos, começou a restauração dele pela a humildade de ouvir uma escrava. A Bíblia diz, irmãos, que aquela menina falou para sua senhora e disse: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ouviu aquela menina, foi diante do rei e falou ao rei tudo o que se passava. Humildade, amém, queridos? Humildade, talvez para num culto desse, sentar e acreditar que aqui é o lugar que Deus quer falar com você. E essa menina foi muito sincera em falar: Deus não vai falar com ela aqui, Deus não vai agir na vida dela aqui, Deus vai agir na vida dela dele lá em Israel. Há, irmãos, dois aspectos que nós precisamos julgar nessa palavra, que traz muito para os nossos dias modernos da igreja. Primeiro, ele teve que ir a Israel. A Bíblia fala, irmãos, que Israel foi o local naquela época que Deus tinha escolhido para a manifestação do teu nome, amém, queridos? Deus poderia fazer em outro lugar, irmãos, mas Ele falou que ia operar em Israel. E segundo, irmãos, a Bíblia fala que estaria diante de quem? Do profeta. Irmãos, a Bíblia diz que os céus dos céus Deus deu a quem? Pertence a quem? Ao Senhor. Mas a terra Deus deu a quem? Deus deu a quem, queridos? Aos filhos dos homens. Até Deus, irmãos, me permita essa palavra e não me tenha como herege. Se Ele quis alcançar uma vitória tremenda na terra, Ele teve que se manifestar aqui em forma de homem. Alguém tem dúvida disso? Sim ou não? Irmãos, acredite, estou vendo alguns aí olhando assim. A Bíblia fala: tudo que ligares na terra será ligado aonde? E tudo que desligardes na terra terá sido desligados nos céus. Vá diante do profeta, que Deus por intermédio dele vai te curar. Não concordo, vai falar com Deus, irmão, não comigo. Não comigo. Mas eu quero na Síria. Na Síria não, em Israel, no local que Deus escolheu para a manifestação da glória dele. Igreja e casa são tudo a mesma coisa? Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu autoridade à igreja. Sim ou não, amados? Que na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a sua bênção. Que na mão do Senhor, irmãos, seja para punição, seja para exaltação, estão os anjos do Senhor, as estrelas, os pastores das 7 igrejas do Apocalipse. Caramba, dê um glória a Deus, irmão. Dão não, pastor. Que é isso, pastor? Irmãos, tem muita coisa entre os céus e a terra que nós não sabemos. E tudo que nós não sabemos, não podemos discutir, irmãos. Simplesmente obedeça. Quero te falar, homem. Aqui não, você pode ser rei, você pode ser exército, você pode ser rico, você pode ser o que você quiser, pode ser bem conceituado, mas Deus estabeleceu que vai te curar em Samaria, por meio do profeta. Se você quiser, vá, se não quiser, fique leproso. Irmãos, e o tanto de pessoas carregando lepra para cima e para baixo. Segundo, irmãos, o caminho da cura passa pelo quebrantamento, amém? Olha aqui que a Bíblia diz, vamos adiantar. A Bíblia diz, irmãos, que quando ele chegou
lá em Israel. Deixa eu pegar aqui. Vou começar do 7, continuar do 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar e dar a vida? Para que me enviasse um homem a mim para que eu curasse da sua lepra? Notai, pois, e vede que procurai pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu quem? Eliseu quem? Eliseu quem? Aqui é o ministério, irmãos, profético. Havia 2 ministérios, irmãos, em termos eclesiásticos no Antigo Testamento. O reinado estava voltado, irmãos, à parte política. Mas em termos, irmãos, de formação de igreja, tinha o profeta e o sacerdote. O profeta representava Deus diante dos homens. E o sacerdote representava os homens diante de Deus. Aqui nós vemos uma ação, irmãos, do ministério profético, de um homem, irmãos, que ali representava Deus diante daquela nação. E ali, irmãos, diz o seguinte: quando viu Elias, homem de Deus, quando ele ficou sabendo que o rei de Israel rasgara a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Venham, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e aquela coisada todinha. E parou, irmãos, diante da casa lá de Eliseu. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: go! Vai embora, irmãos. Vai. Irmãos, vou te falar, irmãos, é terrível um negócio desse. O caminho da cura, irmãos, nem sempre é fácil. E pior, irmãos, é quando a pessoa não se submete a esse quebrantamento, que é o que confirma, irmãos, a ação de Deus nos nossos corações. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Irmãos, a pessoa tinha sido ministrada, a pessoa tinha recebido uma palavra de cura, mas o orgulho da pessoa era tão grande que não a deixou ver que Deus estava falando com ela. Naquele caminho ali, irmãos, na casa dele, ele estava humilde, porque todo mundo sabia que ele era leproso. Mas quando ele saiu, irmãos, de novo, como chefe, como general, irmãos, o orgulho aflorou. E ele diz o seguinte: que é isso? Eu pensei que ele viria diante de mim, invocaria o Senhor teu Deus, colocaria a mão sobre a minha lepra, e o leproso ficaria curado. Irmãos, muitas pessoas impedidas de crescerem e de receberem o que Deus programou e preparou para elas, porque, irmãos, pelo orgulho, elas querem dizer para Deus aonde elas querem estar, que proximidade elas têm que estar, como que elas têm que viver, e Deus não aceita isso, amados. Não sou eu que dito o meu lugar, irmãos, diante do reino de Deus, mas sim Deus. Eu pensei que Ele viria ao meu encontro. Eu pensei que todos reconheceriam o que eu ia fazer. Eu pensei que todos iriam aplaudir o que eu faço. Eu pensei que todos aqui iriam me parabenizar. Mas, rapaz, mandou-se um recado apenas, e o homem, irmão, saiu revoltado por isso.